O conflito. De acordo com Hampton, o conflito é o processo que começa quando uma parte percebe que a outra parte frustrou ou vai frustrar seus interesses. Apesar disso, nem sempre o conflito deve ser analisado apenas de maneira negativa, pois aspectos positivos podem ser emanados do conflito, culminando em crescimento pessoal aos envolvidos. Todos aqueles empenhados em lidar com outras pessoas têm que aprender a gostar de lidar com conflitos. E para muitas pessoas, é um choque pensar na ideia de gostar de lidar com conflitos. Conflitos de interesse, conflitos de necessidades, conflitos de opinião. Pode inclusive ser de natureza totalmente amigável, de tal forma que nem leve os participantes a pensar em termos de conflito. Um conflito frequentemente surge como uma pequena diferença de opinião, podendo muitas vezes se agravar e tornar-se uma hostilidade franca e que leva a um conflito destrutivo entre duas pessoas ou grupos. Autores como Ruben e Kriesberg dispõem a respeito da espiral do conflito como sendo uma progressiva escalada resultante de um círculo vicioso de ação e reação, onde cada reação torna-se mais severa do que a ação que a precedeu e cria uma nova questão ou ponto de disputa. Se o conflito é ignorado ou reprimido, ele tende a crescer e se agravar. Porém, se ele é reconhecido e são tomadas ações construtivas, então ele pode ser resolvido mais facilmente. Muitos conflitos podem servir como oportunidades para crescimento mútuo, quando desenvolvem e utilizam-se habilidades de resolução de conflitos positivas e construtivas, gerando oportunidades para aprender a partir dele e adaptar-se às diferenças e diversidades, que são naturais e que caracterizam a sociedade. Bem, assim como no primeiro vídeo trouxemos a definição sobre o que é conflito, nesse eu vou trazer os tipos de conflitos. São eles o pessoal, que é como uma pessoa lida consigo mesma, são as inquietações e dissonâncias pessoais, e reflete no abismo entre o que se diz e faz, ou o contraste entre o que se pensa e como age. Esse tipo de conflito pode levar a determinados estados de estresse e atrito. Temos também o interpessoal, que é aquele que ocorre entre indivíduos quando duas ou mais pessoas encaram uma situação de maneira diferente. Embora boa parte dos conflitos sejam causados por processos organizacionais, a maioria dos atritos e divergências e desavenças, são, no entanto, de origem interpessoal, o que torna mais difíceis de se lidar. Temos também o conflito organizacional, que é o tipo de conflito que não é fundamentado em sistemas de princípios e valores pessoais, e sim do resultado das dinâmicas organizacionais em contraste às mudanças, muitas delas externas à empresa. Além desses conflitos que eu falei, também temos o interno e externo. O conflito interno é o que ocorre entre departamentos ou unidades de negócios, mas sempre tem como raiz o conflito entre as pessoas. Esse tipo é, de certa forma, o mais complexo, pois as partes conflitantes estão supostamente do mesmo lado da mesa e a maior parte dos custos é oculta. Também temos o externo, né, que em geral é o mais facilmente identificado e tem custo mais fácil de ser medido. Nesse caso, o conflito pode ocorrer com outra empresa, com o governo, outra organização ou até um indivíduo. Em todos os casos onde há conflito, há pessoas. Onde há pessoas, há emoções. Mas para Chavenato, existem vários tipos de conflitos. Interno, externo, o interno ou intrapessoal, envolve dilemas de ordem pessoal. O externo envolve vários níveis como interpessoal, intragrupal, intergrupal, intraorganizacional e interorganizacional. Chavenato afirma ainda que o conflito pode ocorrer em vários níveis de gravidade, conforme tem alguns aqui outros que eu também posso citar, que um deles é o conflito percebido, é quando as partes percebem e compreendem que o conflito existe, pois entendem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros
e que existem oportunidades de interferência ou bloqueio. É chamado de conflito latente. Além desse, também temos o conflito experienciado, que quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva, medo, descrédito entre uma parte e outra, é chamado de conflito velado, pois não é manifestado externamente com clareza. E por fim, o conflito manifestado, que é quando o conflito é expresso por meio de comportamento de interferência ativa ou passiva, por ao menos uma das partes, é chamado conflito aberto. Bem, conhecendo a natureza e o tipo de conflito, o gestor poderá agir com mais assertividade, aumentando suas chances de tomar uma decisão que mantenha o bem-estar entre as pessoas ou grupos sem conivência e injustiças.